reunião, por mais um culto. Que esta palavra seja rema na vida dos meus irmãos aqui, nas nossas vidas, assim como foi nos 2 cultos anteriores. Nós pedimos que o Senhor se manifeste de uma forma poderosa aqui, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra é Tempo de Vacas Gordas 2. É Tempo de Vacas Gordas 2. Até parece tema de filme, mas não é. É o tema da nossa série. Semana passada foi Tempo de Vacas Gordas 1 e hoje é 2. Por que eu coloquei esse tema? Na verdade, já faz algum tempo que eu venho orando para trazer essa série, porque muitos de nós falamos: olha, eu estou vivendo tempos de vacas magras. Bom era naquele tempo que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha não sei o quê. Então, eu coloquei esse tema justamente para nós resgatarmos, não só como um tema, como uma ideia no papel, mas para nós resgatarmos isso como sendo uma verdade nas nossas vidas, para nós tomarmos posse dessa verdade. E eu quero declarar sobre a sua vida: é tempo de vacas gordas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. É tempo de vacas gordas sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças. E essa série, na verdade, o foco dessa série é falar da área financeira, falar de conceitos bíblicos na área financeira. Há um equívoco muito grande de que não se deve falar de dinheiro na igreja, mas se eu falar isso e concordar com isso, eu estou discordando da Bíblia, porque a palavra de Deus tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Ou seja, Jesus, quando ele escreveu, quando a Bíblia foi escrita, em alguns pontos lá, na verdade nós vemos como, talvez eles já viam como seria necessário nesses dias, e é fato, nós estamos em dias que nós precisamos de orientação nessa área. Então, não falar disso é antibíblico. Nós precisamos ensinar, e a Bíblia também fala que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de ensino. E nós, como pastores, como líderes aqui, queremos instruir, queremos ensinar você a desfrutar de todas as promessas, das promessas contidas na palavra, mas nós não podemos tirar algumas. Então aqui são princípios que nós vamos aprender para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. A Bíblia promete vida abundante, mas nós precisamos olhar também e nos atentar para os princípios da palavra. O nosso texto base dessa série está lá em Gênesis 41, do verso 25 ao 27, aonde nós vemos ali que José, ele interpreta o sonho de Faraó. E nesse sonho que foi interpretado por José, na verdade Faraó teve 2 sonhos, mas José diz, os 2 sonhos têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido. E é o seguinte: tanto a questão das vacas, quanto a questão das espigas, significam que são 7 anos de fome. Foi isso que José falou para Faraó. A partir daí, José começou a aplicar vários princípios, e nós falamos de alguns deles semana passada no conceito mais humano da coisa, no conceito mais racional da coisa. Falar de dinheiro sempre tem 2 lados, 2 facetas: o lado espiritual, mas o lado racional, o lado da administração, o lado onde nós temos que saber quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, o que temos para pagar, o que temos para receber. Então, biblicamente, a Bíblia enfoca os 2 lados. O lado do conceito administrativo, pessoal, é importante também, mas também fala das verdades espirituais. E hoje nós vamos trabalhar no lado espiritual. O que nós podemos aprender com José do lado espiritual? Semana passada nós aprendemos conceitos importantes no nosso dia a dia, como por exemplo, uma boa administração. Aprendemos também a importância de trabalhar. Não tem como nós prosperarmos se não trabalharmos. E nós falamos também de não ficarmos olhando para as vacas magras, porque as vacas magras, elas vão engolir as vacas gordas. Muitas vezes nós, como pessoas,
vamos vendo as circunstâncias e vamos deixando as circunstâncias dominar, e aquilo vai se tornando maior, ao ponto de daqui a pouco nós vamos diminuindo e somos engolidos por um problema, por uma situação. Mas quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, quando nós temos revelação, que nós não estamos debaixo de um tempo de vacas magras, mas sim de vacas gordas, nós não permitimos que as vacas magras engulam as vacas gordas, e você está debaixo dessa bênção em nome de Jesus, amém, querido? Você recebe aí? Então hoje nós vamos falar mais no âmbito espiritual, aquilo que José pode transferir para nós no âmbito espiritual. E a primeira coisa que eu quero destacar é José, ele mesmo fala, se você ler a Bíblia lá em Gênesis, você vai perceber, José mesmo fala que ele era um homem temente a Deus. Ele diz, eu tenho temor de Deus. A Bíblia diz que ele mesmo fala, eu tenho temor de Deus. E é incrível porque ele faz essa declaração, mas a Bíblia também fala em Provérbios 9, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vemos o quanto que José era sábio. Mas o segredo começava na onde? Começava no temor. Eu vou dizer algo muito, muito sério para você nessa noite. Não tem como nós entendermos as verdades, os princípios bíblicos na área financeira, se nós não tivermos temor do Senhor. Aliás, não tem, eu vou dizer mais ainda, é muito difícil nós nos relacionarmos com o dinheiro, se nós não tivermos temor do Senhor. Porque o dinheiro, ele é perigoso. Mamon é um Deus e nós precisamos nos atentar para isso. Aqui a Bíblia nos ensina muitas coisas nesse sentido, mas nós precisamos ter temor. E José tinha temor, consequentemente sabedoria. Mas eu não vejo só isso na vida de José. Antes desse processo, José, vocês sabem, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos venderam ele lá, vendeu ele como escravo, passou todo o processo, se tornou governador do Egito, e ele começou ali a governar. E a Bíblia conta que a partir desse tempo, houve-se uma crise muito grande naquela região, uma crise que jamais tinha sido vista em todo o tempo. E nessa época, Jacó, o pai de José, ele fala com os irmãos, eu fiquei sabendo de uma história, que lá no Egito tem comida para vender, então vocês peguem dinheiro e vão lá comprar comida. E os irmãos fizeram, eles saíram do Egito e foram comprar comida. Chegando lá, quem é o vendedor de comida? José, o irmão que foi vendido pelos irmãos que estão comprando. Só que quando eles chegaram, José reconheceu eles como... José já reconheceu de cara eles, mas eles não reconheceram José. E começou a negociação ali, de compra e venda de trigo, de produto, de comida. E nesse processo, eu identifico que José não era só um homem temente a Deus, mas ele era um homem generoso. Generoso. A primeira coisa que nós notamos lá em Gênesis 42, 25, José, ele demonstra um coração incrível. Aqueles homens compraram os produtos, compraram as comidas, e José faz um comando. Ele fala assim para os trabalhadores lá, para os administradores, encham as malas, as bolsas, os carros deles de trigo, dá tudo o que eles precisam, e mais ainda, devolva o dinheiro deles. O dinheiro que eles trouxeram, vocês podem devolver. José dá esse comando. Olha que coração desse homem. Gente, vamos pensar na nossa realidade. Você é um comerciante, você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que tem um negócio, isso não tem lógica, isso não tem sentido. Mas o que José, ele faz aqui? Ele demonstra um coração de generosidade, ele demonstra um coração de liberalidade, de desprendimento, um coração totalmente aberto a dar. Só que em momentos de crise, a última coisa que nós vamos fazer é dar algo para alguém.
Em momentos de crise, nós vamos armazenar, nós vamos guardar, nós vamos proteger. Porque se tem crise, por que eu vou ficar dando as coisas para as pessoas? Esse é o conceito humano. Mas esse conceito humano, ele é totalmente divergente da palavra de Deus, porque o princípio poderoso é você se doar, é você dar. A Bíblia garante, melhor coisa é dar do que receber. Quando eu me coloco nessa condição de um coração generoso, eu atraio a bênção, o favor, eu atraio as provisões de Deus. Nós precisamos ter revelação disso, queridos, porque quando nós tivermos revelação desse princípio, a sua vida muda. A sua forma de existir muda, você não vive só em torno de si, mas você começa a entender que o princípio do crescimento, da conquista, do sucesso, do avanço, da prosperidade, está ligado com o princípio de generosidade. Amém? Está ligado com o princípio de generosidade. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu vejo na vida de José, e que nos ensina algo para os dias de hoje, é que Deus sempre nos surpreende em tempos de crise. Eu posso ouvir um amém? Deus sempre nos surpreende em tempos de vacas magras. Em tempos de vacas magras, Deus sempre nos surpreende. Eu vejo isso acontecendo na minha vida, eu vejo isso acontecendo na vida das pessoas. E aqui, quando eu leio essa história, eu fico impactado. Porque aconteceu um negócio interessante. Os irmãos vieram comprar a comida e eles estavam voltando. Só que eles pararam para dormir. No que eles pararam para dormir, um dos irmãos de José, José tinha identificado eles como irmãos, mas eles não sabiam que José era o irmão. Eles abrem as malas e percebem que tinha comida e tinha dinheiro. Ou seja, todo o dinheiro que eles levaram para pagar, estava de volta na bagagem deles. Aí abre a outra mala, abre a do outro, meu Deus, a Bíblia fala que eles falaram, o que Deus fez conosco? A declaração é exatamente essa, o que foi que Deus fez conosco? Eles ficaram assustados, mas isso tem algo muito profundo por trás, porque depois desse processo, eles chegaram lá para o pai, para Jacó, com todas essas mercadorias, com todos esses produtos, e Jacó falou o seguinte, só pode ter havido um engano, vocês deveriam ter devolvido, só pode ter havido um engano, então agora vocês vão retornar e vão devolver esse dinheiro. Olha que princípio poderoso. Aqui nós aprendemos, primeiramente que, eu não sei quantos de vocês já ouviram, porque aconteceu algo interessante aqui. O administrador, ele recebeu o dinheiro dos irmãos e entregou a mercadoria. Ele recebeu. Depois José falou, devolve para eles da mercadoria e devolve o dinheiro. Quando eles chegaram para o pai falando dessa história, o pai falou para eles voltarem lá, e eles voltaram para comprar mais comida e já aproveitaram para poder resolver essa questão. E eles falaram, olha, da outra vez que nós estivemos aqui, da primeira vez que nós estivemos aqui, aconteceu algo estranho, nós pegamos a mercadoria, levamos embora, mas nas nossas bagagens estava todo o nosso dinheiro. Isso foi muito estranho para nós não queríamos fazer isso. E o administrador falou assim para eles, olha o que o administrador falou, Gênesis 43, do 20 ao 23. Eu vou ler a parte lá embaixo, lá. Não tenham medo. Eu vou ler todo. Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Aí o administrador fala para eles, fiquem tranquilos. Disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Queridos, isso aqui, quando você lê, e você não
não mergulha para entender, você vai achar um pouco estranho, mas aqui tem algo, tem um princípio poderoso por trás, porque quando eles receberam esse dinheiro e a comida, tinha um princípio aqui. Quantos já ouviram ou quantos já desfrutaram? Não é bem um ditado, na verdade pode ser até um ditado, mas na verdade pode ser uma prática também. Que o nosso dinheiro vai comprar mais. Quantos já ouviram isso? Que o nosso dinheiro compra mais. Quantos já tiveram prova de que o seu dinheiro compra mais, queridos? Quantos já tiveram? Olha, eu estou vendo poucas mãos levantadas, mas eu quero profetizar, em nome de Jesus, você vai desfrutar dessa palavra. O seu dinheiro, os seus reais vão comprar mais em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Ah, irmãos, se eu fosse você, eu jogava a cadeira para o alto, porque eu estou profetizando, declarando, um homem de Deus declarando na sua vida, eu estou falando para você, que o seu dinheiro vai comprar mais. Se eu fosse você, eu recebia, eu tomava posse, eu fazia muito barulho, amém? Recebe aí. Estou profetizando na sua vida, querido, quando eu recebo uma profecia, eu não estou nem aí, já vou receber, não quero nem saber quem está do lado, eu pego tudo para mim. O seu dinheiro vai comprar mais, nós vemos isso acontecendo aqui. O dinheiro desses homens compraram mais. Outra coisa que nós aprendemos aqui também, é que em tempos de crise, em tempos de vacas magras, além do nosso dinheiro comprar mais, porque se nós estamos... Todo mundo está falando tempos de vacas magras, mas nós estamos debaixo do tempo de vacas gordas, porque nós temos um Deus provedor, o nosso dinheiro vai comprar mais, amém? Mas uma outra coisa que eu percebo, que em tempos de vacas magras, e nós estamos debaixo do tempo de vacas gordas, amém? Amém? Mas isso é muito perigoso muitas vezes, por quê? É nesse tempo que o meu coração e o seu coração vai ser provado. É nesse momento que nós vamos ser provados, por exemplo, na questão da honestidade. Se tem um momento que muitos de nós precisamos respirar fundo em direção àquilo que os passos que nós estamos dando, é no momento de crise. Porque no momento de crise, há uma grande probabilidade de nós errarmos, de nós fazermos algumas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, porque nós estamos em crise, é uma necessidade. Aqui, eles provam honestidade. Honestidade é uma coisa que nós poderíamos abrir um leque muito grande, talvez uma série sobre isso, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas na área financeira, em que momento que você pode ser honesto? Em que momento que você pode ser desonesto? Eu não sei, mas um exemplo tão corriqueiro, tão pequeno do dia a dia. Um troco que nós recebemos a mais. Um troco que você recebe a mais. Será que quando você recebe um troco a mais, você olha e fala, é provisão de Deus? É Deus provendo. Não, irmão, isso não é provisão de Deus, não. Vai lá no caixa e fala, você me devolveu um troco errado. Você me devolveu um troco a mais. Acerta isso, não aceite. Não permita, seja honesto em detalhes. Não queira negociar com alguém e sair na vantagem. Isso é desonestidade, isso aí, por mais que você é tão espiritual, nós somos espirituais, nós queremos estar debaixo da unção, debaixo do favor de Deus, vivendo tempos de vacas gordas, mas nós estamos, às vezes, por coisas tão pequenas, perdendo o favor de Deus. Uma vírgula pode mudar o final da história. Eu lembro uma vez que eu estava viajando, e eu perdi um boné, e passaram umas meia hora, eu percebi que eu perdi o boné. Na verdade, não estava na minha cabeça, eu percebi só depois de meia hora, senão vocês vão falar, pastor, está louco? Estava na mão, assim, na bolsa. Aí eu falei, boné, perdemos o boné, fomos lá, meia hora depois, o boné estava exatamente no mesmo lugar.
Talvez você fique abismado com isso. Mas isso é cultural. É cultural, irmãos. Esses dias eu esqueci uma blusa no futebol, voltei lá para buscar, depois de meia hora já tinha sumido. Sabe, tem pessoas que se aproveitam disso. Um dia desse eu vi um relógio, estava no aeroporto, eu vi um relógio, mas pensa em alguém que gosta de relógio, irmãos. Sou eu. Eu gosto de relógio. Eu vi aquele relógio, eu não tive 1 milímetro de vontade, de desejo de pegar aquele relógio. Pastor, será que não foi o Espírito Santo que colocou para você de presente? Claro que não, de forma alguma. Isso aí é um laço do diabo. Eu não quero, não, mas você achou, não tem dono, achado não é roubado. Não quero nem saber, o que não é meu, não é meu. Sabe, gente, nós precisamos entrar debaixo dessa atmosfera, porque Deus, Ele quer e deseja nos abençoar, mas nós precisamos ser fiéis, amém? Ser fiéis, esse é um princípio poderoso. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que José, ele semeou, quando, por exemplo, porque a dúvida dos irmãos era a seguinte, cara, por que o dinheiro apareceu na nossa sacola? Mas eles pagaram, tanto que o administrador diz, nós recebemos o seu dinheiro, mas o Deus do céu, o seu Deus do seu pai, fez com que a riqueza e o dinheiro de vocês estivesse lá. Na verdade foi a semeadura de José. Mais uma vez nós vemos o coração de José, generoso, um homem disposto a semear. Outro ponto que eu quero falar aqui, é algo muito comum nos dias de hoje. E esse é um dos enganos dos dias de hoje. Porque as pessoas, muitas vezes, elas pegam a Bíblia e dão uma distorcida em relação a alguns princípios. Aquilo que não é muito assim, ela distorce. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não seja enganado. Não seja enganado. Em Gênesis 43 também, nós vemos que Jacó, o pai de José, só que ele não sabia que José, que o governador do Egito era o filho dele, José. Quando os filhos chegam lá e contam essa história, ele manda devolver o dinheiro, mas além disso, ele fala, vocês vão voltar lá, vão devolver o dinheiro, vão comprar mais comida e mais ainda, vocês vão presentear esse homem. Presentear esse homem? Como assim? Talvez os filhos, porque filho não é todo mundo, cada filho é diferente um do outro. Talvez os filhos possam ter pensado, como assim? Ô pai, para, o cara é rico, o cara tem dinheiro, o cara está vendendo comida para a gente, o cara tem uma grana, tem uma casa boa, tem não sei o quê, pai, o senhor veio falar para nós, ir lá levar presente para eles? Talvez, eu não estou dizendo que está na Bíblia isso, eu fico pensando. Pode ter havido esse comentário lá, mas o pai, aqui, ele fala para levar presentes para José. O que isso significa? Significa, queridos, que nós precisamos quebrar um espírito de engano, que vem rondando a igreja, que vem rondando as nossas vidas. Qual é o engano? Não tenho que dar nada para ninguém não, não tenho que dar nada para ninguém não, as pessoas, cada um com seus problemas. Isso aí, querido, não tem sentido. Se a própria Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber, não tem sentido. Nós temos que ser desprendidos. Nós temos que aprender a abençoar as pessoas. Nós temos que aprender a abençoar até mesmo aqueles que já têm. Porque, veja bem, não tinha sentido mesmo Jacó fazer isso. Por que levar presentes para um cara que já é rico? Já é o governador do Egito, tem dinheiro de sobra. A Bíblia conta que todo o dinheiro do Egito, a moeda do Egito, não tinha mais moeda em circulação. Onde estava? Na mão de José, com Faraó. Já tinha acabado, o cara era rico, mas mesmo assim, Jacó abençoa, manda presentes, manda um monte de coisa lá para ele. O que nós aprendemos com isso? Desprendimento, abençoar pessoas. Nós podemos abençoar pessoas necessitadas e devemos. Isso é uma ação social, isso é uma semeadura social. Mas se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, se tem uma coisa que move o coração de Deus,
É você ter a revelação que mais do que ajudar uma pessoa, é você honrar uma pessoa. Deus, Ele ama. Deus, Ele, sabe, Ele olha para o coração das pessoas que tem esse princípio de honra com as pessoas. E oferta de honra, semeadura de honra, não é para quem precisa. Muitas vezes é para quem não precisa. Isso é honra. Isso demonstra honra. Foi exatamente o que Jacó fez. Jacó deu para quem não precisava. Só que aqui, queridos, tem um outro segredo que eu quero falar com você. Nesse momento, Jacó libera sobre a vida dele, sobre a vida de José, sobre a vida de todos os filhos, um fluxo da bênção. O fluxo da bênção. Sabe o que é fluxo da bênção? É uma bênção que não para mais, ela vem e volta, você prospera, e quanto mais você abençoa, mais prosperidade você atrai, quanto mais você abençoa, quanto mais você vai tendo revelação, e Deus vai movendo na sua vida, querido, isso é um negócio incrível, é uma coisa extraordinária, é algo surpreendente. Olha o que aconteceu, veja bem, olha que interessante isso. José foi vendido, chegando lá, ele abençoa Faraó. De que forma? Ele abençoa, revelando o sonho. Faraó abençoa José, colocando ele como governador do Egito. A partir daí, começa um ciclo de bênção. Que ciclo de bênção é esse? O ciclo de bênção é o seguinte: José, ele abençoa os irmãos quando os irmãos chegam, ele abençoa os irmãos voltam para lá, conta toda a história para o pai manda presente para o José, que nem sabia que era o filho dele, e aí começa uma coisa extraordinária. Aí José, ele traz a família para morar com ele, porque o que acontece? José conta, porque nesse momento já descobriu que é a família e tal, já revelou, aí José conta para Faraó: olha, minha família, encontrei e tal. O Faraó faz o seguinte: traz sua família para cá. Aí, Jacó abençoa Faraó, Faraó abençoa Jacó, e começa um ciclo. É incrível essa história, irmãos, algo, olha, quando você tem revelação eu diria desse mundo espiritual na área financeira, meu Deus do céu, você fica louco, porque é um negócio extraordinário. Você começa a viver um tempo de tantas novidades, tanto favor de Deus, tanta bênção, que você fica maluco. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Aí, olha que interessante, eu acredito, eu não sei, aqui na região, o melhor bairro para se morar, enfim, cada um, de repente você mora num bairro e fala: não, aqui é o melhor bairro, mas imagina o melhor bairro para se morar, o melhor lugar. Faraó fala para o seu pai, para os seus irmãos, que eles vão morar na melhor localização, na melhor região desse lugar. Fala para eles que eles vão poder fazer o que eles quiserem, aqui ó, é tudo deles, ou seja, fluxo da bênção. José, Faraó, Jacó, os filhos de José, e isso continua. Olha que tremendo isso, irmãos. Você já imaginou? Não sei se você consegue começar a se visualizar, você debaixo dessa bênção, desse fluxo, e vivendo esse tempo louco, e Deus abençoando, e as coisas acontecendo. Isso é poderoso, amém? Nós tivemos um episódio aqui muito assim, extraordinário e muito espiritual. Há alguns anos, tivemos uma conferência aqui, e um pastor estava ministrando, e chegou um momento da reunião, ele falou assim: agora vocês vão se levantar, e vão ser usados por Deus. Vocês vão dar alguma coisa para alguém. Você vai dar o que você quiser, pode dar a camisa, dar o sapato, dar relógio, dar carro, e foi um mover, foi carro para lá, carro para cá, e tantas coisas. Mas aconteceu algo muito interessante. Naquele dia, eu não tinha um iPad, eu ganhei um iPad. Até aí tudo bem. Só que a pessoa que me deu esse iPad, ganhou um iPad no mesmo dia. Ganhou de uma outra pessoa que estava na reunião com o iPad. Porém, a pessoa que deu o iPad para essa pessoa que me deu o iPad, deu um iPad para essa outra pessoa.
Conclusão, todo mundo que semeou o iPad, ficou com o iPad. Doideira, não é, irmãos? Foi um negócio extraordinário, porque depois nós ficamos conversando e tinha que trocar os dados dos iPads, e aí estavam falando um com o outro, mas foi um negócio maluco. Como se explica isso? Ninguém combinou, ninguém falou, nada, foi tudo assim, não foi combinado, mas foi espiritual. Ou seja, debaixo do fluxo da bênção, debaixo do favor da bênção, querido, quando você entender isso, meu irmão, o céu vai ser o limite, em nome de Jesus, amém? E eu quero caminhar aqui, para falar agora um pouquinho, nesses últimos minutos, sobre um princípio poderoso, que eu presenciei. José era temente a Deus, José era generoso, mas também José era fiel, o princípio de fidelidade na vida de José. Em Gênesis 47, versos 23 e 24, diz assim: então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Para quem? Para quem, irmãos? Para faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 5º ficarão para vocês como sementes para os campos, e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Veja bem, aqui José nos ensina mais uma coisa, princípio de fidelidade. Ele fala, porque o dinheiro tinha acabado, toda a moeda do Egito já tinha acabado, não circulava mais, não tinha mais dinheiro. Imagina que acabaram os reais. O que você vai fazer para comprar comida? Você vai dar a sua roupa, dar o seu carro. Aconteceu isso lá. Só que acabou também, você não tinha mais roupa para dar, não tem mais nada. Agora o que você vai dar? Mão de obra. Foi o que aconteceu lá. E esse pessoal começa a dar mão de obra, os egípcios começam a dar mão de obra, mas José reúne todo mundo e fala o seguinte: vocês vão trabalhar para Faraó, estão aqui as sementes, mas eu quero dar os princípios de sucesso para a vida de vocês. Eu quero dar os caminhos para que vocês prosperem. Aí ele fala, olha, 1/5 do que vocês ganharem vai para Faraó. Isso significa os nossos impostos, que são muitos, eu não vou entrar nesse mérito, mas tem que ser pago. Mas aí desce, aí já entra na parte mais importante aqui, ele fala os outros 4/5, ou seja, 80%, é para vocês. Vocês vão receber como semente para plantar de novo. Vocês vão poder comer e vocês vão poder usar como pessoas. Tem muita gente que diz assim: mas eu tenho que dar todo o meu dinheiro para as pessoas, ou tenho que dar todo o meu dinheiro para a igreja. Não, eu vi isso. Se você ouviu isso, não tem sentido, é antibíblico isso. A Bíblia não fala que tem que dar tudo, porque na verdade tudo já é de Deus. Mas Deus nos permite nós ficarmos com 90%, e Ele só pega 10% disso, para que nós possamos viver com 90%. Esse é o princípio. Mas tem gente, não, eu tenho que dar tudo, e não sei o que, não. O meu dinheiro, o seu dinheiro, ele precisa tocar Deus, tocar a sua vida, sua família, seus negócios, para comer bem, andar num carro bom, ter vida, e tocar pessoas. Deus, a sua família, sua vida, seus filhos e pessoas. Esse é o princípio do dinheiro. Se o seu dinheiro só está tocando você, está errado. Se o seu dinheiro só está tocando Deus, também está errado. Se o seu dinheiro está tocando só pessoas, também está errado. Nós precisamos ter esse conceito. E nesse sentido, caminhando já para a conclusão, e nesse sentido, o que a Bíblia fala? Onde nós colocamos em prática isso? Através dos dízimos e das ofertas. Dízimos e ofertas. E eu quero aqui, de uma forma didática, fazer perguntas e responder ao mesmo tempo, para que você possa compreender um pouquinho e ter revelação de tudo que nós ouvimos. Em relação a dízimos, muitas pessoas perguntam: pastor, o dízimo é do novo ou é do velho?
É interessante porque dízimo vem muito antes da lei. Dízimo está no Velho Testamento, mas está no Novo Testamento. A questão é que no Velho Testamento, antigamente, nós éramos obrigados a dar o dízimo. Hoje nós damos o dízimo por amor. Devolvemos o dízimo por amor. Antigamente não, você tem que devolver, mas hoje não, nós fazemos isso por amor. É diferente nós estarmos aqui, não somos obrigados a fazer isso, mas fazemos porque nós amamos o reino de Deus, amém, queridos? Outra coisa, dízimos, pastor, dízimos é quanto? 10% ou é 20%? Perdão, é 10% ou é 9%? Sabe, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, os 10% é um referencial, é só um referencial, porque a Bíblia fala que tudo é de Deus, tudo é de Deus. Se eu brinquei nos outros cultos que se chamar a minha senha, eu vou para o céu, e domingo que vem vai ter outro pastor aqui, ou seja, minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, ou seja, tudo vai ficar aí. Quando eu tenho revelação que tudo é do Senhor, eu não faço mais questão de nada. Eu não fico fazendo questão das coisas. Então a questão toda não é 10%, é tudo de Deus, só que Deus permite, você devolve 10 e fica com 90. Esses 90 serão abençoados porque você foi fiel nos 10. Isso é um princípio. A questão é que muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas... Por exemplo, pastor, se eu não der o dízimo um mês, eu vou ser amaldiçoado? Não, irmão, você não será amaldiçoado. Só que isso não demonstra fidelidade. Isso não demonstra fidelidade. É mais ou menos assim, eu vou falar algo muito forte, mas é algo que expressa fidelidade. Se a sua esposa, o seu esposo falar para você, amor, eu vou te trair só uma vez, demonstra fidelidade, sim ou não, queridos? Claro que não, não demonstra. Fidelidade são todos os meses. Deus não vai nos amaldiçoar porque nós não devolvemos o dízimo uma vez no mês, ou um mês ou outro, não vai. Até porque vamos pensar, se fosse para amaldiçoar, quantos de nós já seríamos amaldiçoados? Porque será que todos nós estamos sendo fiéis? Entregando os nossos dízimos fielmente? Então, Deus não trata a sua relação com Deus na base contábil, querido. Deus não trabalha na contabilidade, Deus é um Deus de princípios. Amém, queridos? Outra coisa, não estamos mais na lei, pastor, estamos debaixo da graça, eu tenho que entregar o dízimo. Não, nós não temos que entregar o dízimo, nós podemos entregar o dízimo. Muda de figura, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho que entregar o dízimo, pastor, nós não estamos mais não temos que entregar o dízimo, mas nós podemos entregar os dízimos. Isso faz toda a diferença, queridos. Porque eu entrego os dízimos não é por uma obrigação, mas é por amor. Não é porque realmente eu vou ser amaldiçoado, não. É porque tudo é de Deus, tudo pertence ao meu Deus, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Nós temos que ter revelação disso. Quando eu tenho revelação disso, a coisa muda de figura. Mas eu quero concluir. Eu sei que essa área é uma área bem delicada para se ouvir, para se falar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui, aliás, não só Barueri, mas a igreja Past Church no Brasil e no mundo é uma igreja muito séria. Na área de dízimos, na área de ofertas, na área de finanças. Nós temos uma liderança de caráter, de princípios, e isso faz toda a diferença, Inclusive, parte dos nossos dízimos aqui, boa parte por sinal,
é destinado para missões na Amazônia. Os ribeirinhos, os barcos que são construídos lá, toda a manutenção lá dos lugares que tem, como que chama? Comunidades, as comunidades, né? Que ficam, as pessoas, os povos não alcançados, recebem assistência do nosso dízimo. Nós precisamos ter revelação. E outra, se olhar para esse prédio, nós vamos ver que os dízimos são aplicados aqui. Mas mesmo assim, se não fosse destinado para lá para missões, se não fosse arrumado aqui o prédio, tivesse um banco de madeira ali, e um microfone aqui na frente, ainda assim, a Bíblia continua dizendo que dízimo é princípio. Não muda de figura. Então, querido, como que eu e você, nós vamos entrar debaixo dessa atmosfera? Tendo revelação. E para ter revelação, nós precisamos jogar luz. Eu queria que você se permitisse que o Espírito Santo jogasse luz na sua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui estão desalinhados com esse princípio chamado dízimo. Quantos de vocês ainda têm dúvida? Quantos de vocês ainda têm questionamentos na cabeça em relação aos dízimos? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Sem revelação, nós não devemos devolver os dízimos. Não devolva, eu até falo, não devolva sem revelação. Sabe por quê? Porque você vai entrar numa briga com Deus, e aí vai envolver até pessoas, e vai falar: Deus, não é justo, eu devolvo os dízimos todos os meses, e meu casamento não anda. Aí eu pergunto para você, querido, o que tem a ver casamento, seu casamento com os dízimos? Não tem nada a ver. Se você não aplicar os princípios do casamento para o casamento, o dízimo não tem nada a ver. Tem nada a ver. A mesma coisa se você falar: não, meu casamento está tudo em ordem, pastor, apliquei os princípios do casamento, mas o devorador está levando tudo. O que tem a ver? Não tem nada a ver. A verdade é que eu e você precisamos ter revelação, porque se nós não tivermos revelação, nós vamos questionar Deus. Vai falar: Deus, todo mês eu sou dizimista e estou com problema nessa área. Mas a questão é, você está vivendo os princípios? Por exemplo, tem gente que fala: ai, eu sou dizimista, estou doente. Mas será que você está se cuidando? Tem nada a ver. Então não tem nada a ver, não relacione o dízimo com um monte de outras coisas. Porque quem fica questionando é quem não quer devolver dízimo. E quem não quer devolver porque não teve revelação desse princípio. Então, de verdade, queridos, é melhor que não devolva, porque senão vai colocar Deus na parede, e aí não é legal. Então eu estou falando isso com todo amor, sabe por quê, queridos? Porque eu tenho convicção que muito dinheiro, muitos recursos, tem muita prata, muito trigo, muito dinheiro para vir nas nossas mãos, na sua mão. Você pode dizer amém? Muito dinheiro para vir na sua mão, mas se você não tiver revelação dos princípios, talvez eles vão sair pelos ralos, pelos dedos. Mas como pastor aqui, eu não posso vir aqui pregar tantas coisas e não pregar sobre esse princípio que é bíblico e poderoso e vai mudar a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir para você ficar em pé, fechar os seus olhos e juntos vamos adorar ao Senhor aqui e pedir para o Espírito Santo trazer revelação, jogar luz nas nossas vidas nessa noite, nessa área em nome de Jesus.